Bom dia aos alunos do segundo ano A, B e F. Uma boa tarde aos alunos do segundo C e D do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Sou o professor Alessandro, né, professor da disciplina de Geografia de vocês, né? Estou vindo por meio dessa videoaula, né, para dar continuidade no assunto que a gente está tratando aí em pauta, né, agora já no segundo bimestre, sobre a questão da industrialização. Semana passada a gente viu a respeito das 3 revoluções industriais e hoje a gente vai falar, né, dando continuidade naquele mesmo assunto, sobre os processos de industrialização no mundo. Como se formou, como se estruturou, né? Nós tivemos 3 tipos de processos de industrialização, né, que deram origem àquelas 3 revoluções industriais, né? E hoje a gente vai falar o processo na íntegra, né, para vocês como se formou, tá? Bom, pessoal, nós tivemos a primeira aí, que foi a industrialização clássica, né? A gente pode enquadrar aí a primeira e a segunda revolução industrial, tipicamente dessa industrialização clássica, tá? Porque ela envolve os países desenvolvidos. É só vocês lembrarem que a primeira e a segunda revolução industrial, realmente a pioneira foi a Inglaterra na primeira revolução e a segunda revolução foi os outros países como o Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, né? Então a gente pode categorizar que dentro desse processo de industrialização clássica nós tivemos a presença em massa dos países desenvolvidos, né? Foram as nações pioneiras nesse processo de revolução industrial, né? E ela veio passando por um processo de evolução e aperfeiçoamento tecnológico, né? Tanto que, como é um processo, esse processo ele foi se adequando ao sistema capitalista e automaticamente aos modos de produção, às exigências dos modos de produção, né? Nós temos exemplos aí da indústria têxtil, a indústria de alimentos, tem sido uma das primeiras indústrias, né, a se enquadrar nesse perfil de industrialização clássica. Posteriormente, nós tivemos as siderúrgicas, metalúrgicas, né, que aí já entra a questão da segunda revolução industrial. Então, nós tivemos aí os países europeus, como Inglaterra, França e Alemanha. Na América do Norte, nós tivemos Estados Unidos e Canadá. E tivemos o Japão, como os percussores dessa industrialização clássica. E dentro desse perfil se enquadra principalmente a, a primeira e a segunda revolução industrial, ok? E automaticamente, posteriormente, vai, logo após a Segunda Guerra Mundial, dentro também desse mesmo perfil de indústria clássica, vai ter a terceira revolução industrial. Lógico, com aperfeiçoamento, como eu coloquei para vocês, aperfeiçoamento tecnológico, tá? Com relação a outro fator, nós temos a industrialização tardia, né? Essa aqui já envolve principalmente os países subdesenvolvidos, né? Surgiu com maior força, principalmente, né, pós Segunda Guerra Mundial. Inclusive, a industrialização aqui no Brasil, ela teve essa característica de industrialização tardia, logo após a década de 50, né, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, com políticas, né, voltadas para a substituição de importações, ou seja, países que tiveram industrialização tardia eram países que importavam, ou seja, comprava de fora a mercadoria para ser consumida aqui dentro, porque aqui não tinha, nesses países subdesenvolvidos, enquadra neles aí o perfil do Brasil, não tinha uma estrutura industrial completa, né? Ou mesmo uma estrutura industrial que pudesse, né, superar essa questão das importações. Então, foi criada uma política chamada política de substituição das importações, lá no período do governo de final do governo de Getúlio Vargas e, posteriormente, Juscelino Kubitschek implantou isso, né? Então, a ideia era evitar a compra de produtos importados e automaticamente industrializar o país. E os outros países subdesenvolvidos pegaram esse mesmo gatilho do Brasil, né? Aí as primeiras indústrias, né, os tipos de indústrias que se enquadraram nesse perfil aí, também foram as de tecidos, alimentos, bebidas, móveis, né? E os países aí subdesenvolvidos, como o caso do Brasil, México, Chile, Egito e a África do Sul, ok? Ah, outro tipo de industrialização que nós tivemos foi a industrialização planificada, né? Esse foi até o período de 1990, antes da década de 90, ok?
Por quê? Porque era típico dos países socialistas, típico de países de economia socialista, né? A economia planificada, uma economia em que o Estado tinha total controle da economia, né? A economia dessas indústrias, gerada por essas indústrias, elas não oscilavam de acordo com o mercado. Por quê? Se ocorresse alguma oscilação, algum desequilíbrio, o Estado estava ali presente para quê? Para controlar toda essa estrutura econômica, tá ok? Nós tivemos na União Soviética, né, antiga União Soviética, Polônia, Bulgária, Hungria, China, pode ver que são países de economias socialistas, né? A estrutura dessas fábricas era de domínio do Estado, ou seja, as indústrias elas não eram particulares, elas eram sob domínio estatal, sob domínio do Estado. E as principais indústrias que nós tivemos nesses países foram as indústrias de base, né, aquelas siderúrgicas, metalúrgicas, e as indústrias bélicas de armamento, uma vez que o mundo, né, vivenciou um intervalo aí de 1914 a 1945, as duas grandes guerras mundiais, né? Ora, posteriormente a esse processo aí, nós tivemos a famosa Guerra Fria, né? Então havia necessidade de produção de armamentos, principalmente, né, a corrida armamentista, né, que ocorreu justamente nesse período. Então, o fortalecimento de uma economia planificada dentro do processo industrial, por conta desses países, ok? Bom, a gente pode também classificar as indústrias quanto à finalidade delas, né? Agora, já falando de um perfil mais contemporâneo, né? Quanto à finalidade da indústria, nós temos a indústria de bens de consumo duráveis e a indústria de bens de consumo não duráveis, ok? As duráveis elas vão produzir bens que não se esgotam imediatamente, né? Mercadorias de um modo geral, como automóveis, eletrodomésticos, móveis, são bens produzidos por indústrias de consumo durável, né? Vai durar mais, não é imediato esse consumo. Em contrapartida, tem as indústrias de bens de consumo não duráveis. E sim, essa vai produzir, né, bens que vão se esgotar rapidamente. Ok? Então, é o caso das indústrias alimentícias, de bebidas, de remédios, que consome ali, o consumidor ele faz o uso imediato daquela mercadoria, né? Apesar que a de durável também faz o uso imediato, só que ela vai ter ela não vai se esgotar imediatamente, ela vai ter uma durabilidade, tá ok? E nós temos, por volta desses dois tipos de indústria, nós temos a indústria de base, ou indústria de bens de produção. É aquela que transforma uma matéria-prima em um produto semi-acabado. Ou seja, busca o recurso diretamente na natureza, traz para o chão industrial e ali começa a moldar, a transformar, né, a semi-acabar aquela determinada matéria-prima, transformando ela em uma mercadoria, né? A gente tem um exemplo aí, né? Isso surgiu na segunda revolução industrial, que foi quem? As siderúrgicas, as metalúrgicas, posteriormente também as petroquímicas, né? E dentro da indústria de construção, nós temos a indústria de cimento também, que faz parte desse quadro de indústria de base, tá? Aqui vocês têm uma etapa da produção industrial, né? Ou seja, retira o minério de ferro lá, extrai diretamente da natureza, leva ele para a siderúrgica, que é considerada a indústria de base. Posteriormente, vai produzir o ferro, gusa e aço, que é uma espécie de produto semi-acabado, tá? Esse produto semi-acabado vai ser encaminhado para a indústria intermediária, nós chamamos de indústria de bens intermediários. Lá nessa indústria de bens intermediários, nós vamos produzir alguma peça para o automóvel desse ferro, né? Algum equipamento, alguma ferramenta, né, que utiliza esse minério de ferro. E aí, essa mesma mercadoria já praticamente preparada, ela vai ser encaminhada para a fábrica de automóveis, no caso do exemplo aí, né, que é a indústria de bens finais, que vai gerar, consequentemente, o produto final, que é o automóvel, para ser encaminhado para a indústria de bens de consumo duráveis, né? Ok? É só um esqueminha aí para vocês entenderem por onde passa e perpassa toda a matéria-prima até chegar no consumidor final, ok? Bom, a indústria de construção, ela se enquadra, né, também nesse perfil de indústria de base, ok? Ela é fundamental, principalmente para a construção de infraestrutura coletiva, vamos dizer assim, como portos, rodovias, pontes,
Edifícios e casas também passou a ter, né, a necessidade dessa indústria, da presença dessa indústria, né? Aí nós temos a indústria de construção civil, especializadas em casas, apartamentos, edifícios comerciais, e a indústria de construção pesada, que aí já é de rodovias, túneis. Então, existe uma distinção. A indústria de construção civil, ela não vai fazer ponte, não vai fazer rodovia, não vai fazer hidrelétrica. A construção pesada, essa sim vai fazer todas essas obras aí que eu citei para vocês, né? A indústria de construção civil ela vai ficar especificamente especializada em apartamentos, edifícios comerciais, casas e tudo mais, né? Obras de cunho ou de porte coletivo e de grande porte vai ficar por conta da indústria de construção pesada, ok? Pessoal, essa foi mais uma videoaula, né? Quero agradecer a todos pela atenção. Eu coloquei um hashtag aí, Fique em Casa, tá? E é para ficar em casa nesse período de pandemia, se cuidem, tá? Essa videoaula, ela vai estar disponível também no meu canal no YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube e o perfil lá é só vocês digitarem Vai Estudar, tá? Vocês digitem lá Vai Estudar, que vai aparecer minha fotinha lá e essa aula vai estar salva lá também. Está disponível a todos aí, não só no Sala Virtual, Classroom, mas também nos vídeos do YouTube, ok? No meu canal no YouTube, tá? Olha, eu estarei comprando um novo chip para colocar no meu celular, nós vamos ter plantões de dúvidas aí, de todas as aulas que vocês tiverem dúvidas, né, em exercícios e de explicações de professor, na minha parte da geografia, né, para alguns aí do segundo ano eu também dou, do segundo ano vespertino aí eu dou aula de filosofia, né, e sociologia no segundo F, tá? Eu vou estar disponibilizado aí para vocês num horário que vai ser criado pela coordenação, justamente para vocês tirarem dúvida. Eu vou comprar um chip, vou ceder esse novo número para que vocês possam tirar dúvidas a hora que vocês, dentro do horário que vai ser traçado para que eu possa estar disponível nesse horário com vocês, tá ok? Estarei à disposição para esclarecer qualquer dúvida, né, dentro do assunto que a gente está tratando e trabalhando. É uma forma de garantir vocês, né, o direito que vocês têm de estarem, né, vamos dizer assim, vamos dizer, tirando as dúvidas mesmo, né? Então, a gente está disponível aí. Um abraço, estudem, tá? E fiquem com Deus, tá ok? Até mais.